Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre as 12 regras de COD para bancos de dados relacionais. O que são essas 12 regras de COD? São um conjunto de, na verdade, 13 regras, enumeradas de 0 a 12, são Edgar F. COD, na revista Computer World em 85, faz tempo já. A ideia dessas regras era definir o que é necessário para que um sistema de gerenciamento ou seja, um SGBDR. Quem foi Edgar F. COD? Edgar Frank Ted COD foi um cientista da computação inglês, já falecido infelizmente. Trabalhando para a IBM nos anos 70, ele inventou o modelo relacional, um modelo de bancos de dados que a gente usa largamente hoje em dia, que tem tudo a ver com o modelo entidade e relacionamento, mas não são a mesma coisa. O modelo entidade e relacionamento foi desenvolvido pelo cientista da computação Peter Shane, tá? Publicado num artigo que se chamava The Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data, publicado em 76, é anterior. Na faculdade, inclusive, eu tive que ler essa obra na íntegra, existe em português, inclusive. Mas voltando ao Edgar COD. Então ele desenvolveu o modelo relacional e nos anos 80 esse modelo começou a se popularizar. Até então os bancos de dados utilizavam outras abordagens, como por exemplo os bancos de dados hierárquicos ou em rede. Só que começaram a ocorrer alguns problemas. Os fabricantes e fornecedores de bancos de dados começaram a distribuir, muitos deles, não todos, mas muitos deles começaram a distribuir bancos de dados, sistemas de gerenciamento de bancos de dados, que eram, na verdade, pertencentes a modelos mais antigos, só que com uma capinha de modelo para vender os produtos desta forma. Então, COD teve que iniciar uma campanha para evitar que esse termo fosse mal utilizado pelos fornecedores. Tá? E como parte dessa campanha, que era grande, ele publicou essas 12 regras para definir efetivamente o que constituía um banco de dados relacional. Então essas 12 regras elas servem como uma espécie de conjunto de padrões que um sistema de gerenciamento de bancos de dados deve atender para ser considerado verdadeiramente relacional. E, curiosamente, isso complicou o trabalho dele na própria IBM. Ele acabou saindo para formar uma empresa de consultoria do C.J. Date, que inclusive eu tenho aqui. Este é o grande livro do Date, Sistemas de Bancos de Dados. Para cá. Legal? Esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li da área de tecnologia de toda a minha vida, Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Esse aqui é uma versão antiga. São essas regras efetivamente, então entender um pouquinho de cada uma delas. Começamos pela regra 0, a regra fundamental. A regra de dados relacional, esse sistema deve ser capaz de gerenciar bancos de dados inteiramente por meio de suas capacidades relacionais. Em outras palavras, o que essa regra diz é que um sistema de gerenciamento de bancos de dados verdadeiro deve ser capaz de realizar todas as operações e manipulações de dados usando apenas a linguagem relacional e as capacidades intrínsecas do modelo relacional. Isso significa que a linguagem de consulta e manipulação de dados que vai ser usada, que pode ser o SQL, por exemplo, deve ser suficiente para realizar todas as operações necessárias sem a necessidade de nenhum tipo de extensão que não é relacional e nenhuma linguagem externa. O sistema de gerenciamento pode ter funcionalidades não relacionais, mas ele tem de funcionar inteiramente usando essas funcionalidades relacionais. Essa é a regra 0, regra fundamental, e todas as demais regras são motivadas pela regra 0, definida aqui. Regra 1, a regra da informação. Todas as informações em um banco de dados relacional são os dados que os usuários acessam, metadados que constituem o banco de dados, e essas informações são sempre armazenadas em tabelas, constituídas por linhas e colunas. Ou seja, todas as informações do banco de dados devem ser representadas de apenas uma forma, e essa forma é organização em um layout de tabelas. Próxima regra, a regra do acesso garantido. É garantido que todo e qualquer dado, valor atômico, em um banco de dados relacional seja logicamente acessível, recorrendo a uma combinação de nome de tabela, valor de chave primária e o nome de uma coluna. Ou seja, essa regra assegura que cada valor armazenado no banco de dados relacional seja acessível de uma maneira precisa e direta. Usando a chave primária, para identificar exclusivamente uma linha, e o nome da coluna para especificar qual é o atributo que você deseja. Por exemplo, o nome de um cliente ou o preço de um produto. Dessa forma, os usuários podem recuperar qualquer dado de uma maneira única e padronizada.
Então, essa é uma regra importante, é o acesso garantido aos dados. Regra 3. Tratamento sistemático de nulos. Os valores nulos, que são distintos de uma sequência de caracteres vazia ou de uma sequência de caracteres em branco, e também distintos de zero ou qualquer outro número, são suportados em sistemas relacionais, totalmente relacionais, para representar informações ausentes e informações inaplicáveis de forma sistemática. Isso independe do tipo de dados. Em outras palavras, o sistema de banco de dados deve permitir que cada campo possa permanecer nulo ou vazio, exceto a chave primária. Portanto, ele deve suportar uma representação de falta de informação e informações inaplicáveis, tá? Diferente de zero ou outros números. Assim, ele permite a representação de informações desconhecidas ou ausentes com esses valores do tipo null. Isso é bastante importante. Uma informação no banco de dados, esse dado ele vai ter uma coluna que vai aceitar um nulo. Claro que a gente pode impor que a coluna não aceite nulos, mas isso aí tem a ver com o design do banco de dados. O sistema de banco de dados relacional deve permitir que a gente possa ter colunas nulas. Regra 4. Regra do catálogo online dinâmico. A descrição do banco de dados é representada no nível lógico da mesma forma que aplicam aos dados regulares. A ideia aqui é dos metadados. A gente está falando de metadados, que são os dados que representam, que informam como é a constituição interna do banco de dados. E esses metadados eles têm que ser armazenados e gerenciados como se fossem dados comuns, ou seja, em tabelas também dentro do banco de dados, mais precisamente em um catálogo do banco de dados. E esses dados têm que estar disponíveis para usuários que são autorizados, utilizando o quê? Uma linguagem de consulta padrão do banco de dados. Essa descrição pode incluir tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras, visões, procedimentos armazenados e qualquer outro elemento que componha a estrutura do banco de dados. E essa representação ela vai ser feita no nível lógico. O que é o nível lógico? É onde os usuários interagem com o banco de dados. Tá? Ou seja, os metadados são acessíveis pelos usuários usando uma linguagem padrão, que pode ser o SQL. Regra 5. Sublinguagem abrangente de dados. O sistema necessita suportar ao menos uma linguagem relacional que tem essas características. Sintaxe linear, possa ser usada interativamente ou a partir de uma aplicação externa, programa. Tenha suporte à operação para definição de dados, ou views, e também suporte a operações para cujas instruções sejam expressas de acordo com uma sintaxe definida, padronizada. No geral, essa linguagem é o SQL. Poderia ser um outro tipo de linguagem, existem outros tipos de linguagem de consulta, mas o padrão atualmente para bancos de dados relacionais é o SQL. Atualizações de visualizações ou visões ou views. Todas as visões que são tabelas de visualizações, que são teoricamente atualizáveis, também são atualizáveis pelo sistema, no qual atualização significa também inserção e exclusão e modificação. Significa que quando você cria uma view no banco de inclusão de registros, então o SGBD ele tem de ser capaz de realizar essas atualizações de forma consistente. Isso vai garantir que essas visões, que são usadas no geral para simplificar e personalizar a visualização dos dados, não só mostrem informações, mas também possam ser atualizadas sempre que for aplicável e assim se comportem como se fosse uma tabela. Inserção, atualização e exclusão de alto nível. A capacidade de tratar uma relação base de dados, mas também inserção, atualização e exclusão de dados. O que significa isso? Que os dados podem ser recuperados num banco relacional em conjunto de dados construídos por várias linhas, ou até mesmo por várias tabelas. Então, eu posso retornar de um banco de dados os dados de uma ou mais linhas ou de uma ou mais tabelas, quando for necessário. Isso a gente chama de consulta. E o SGBDR também deve suportar operações de união, intersecção, subtração, inserção e outras tantas. Operações de manipulação de dados sejam aplicadas de forma eficiente, consistente, tanto em tabelas quanto em visões, as views que a gente tratou na regra anterior. Regra 8. A regra da independência física dos dados. Os programas aplicativos e as atividades de terminal permanecem logicamente inalterados sempre que qualquer alteração é feita nas representações de armazenamento ou nos métodos de acesso. O que significa isso? Bom, se os dados forem atualizados ou a estrutura física do banco for alterada, uma coluna adicionada ou retirada, etc.,
isso não vai exercer nenhum efeito nos aplicativos externos que acessam os dados no banco. Então, aplicativo de explicação. Portanto, as alterações na implementação física do banco, armazenamento, indexação, etc., não afetam aplicações, nem tampouco as consultas. Regra 9. Agora temos a regra da independência lógica dos dados. Aqui é a seguinte: os programas aplicativos e as atividades do terminal vão permanecer logicamente intactos quando alterações de qualquer tipo que preservem informações e que teoricamente permitam a integridade são feitas nas tabelas base. Parecido com a independência física. Só que a ideia aqui é a seguinte: por exemplo, se uma tabela for dividida em duas tabelas, ou tabelas forem unidas para criar uma outra tabela, está usando, o usuário continua enxergando os dados normalmente. Então, alterações na estrutura lógica, tabelas, visões, não afetam as aplicações existentes. Tá? Então, alterações em nível lógico não vão afetar a visualização do usuário. Estrutura de tabela, independência de integridade. As restrições de integridade específicas de um banco de dados relacional, em particular, devem ser definíveis numa sublinguagem de dados relacionais e armazenáveis no catálogo, e não nos programas aplicativos. Isso é importante. Aqui a gente está falando de integridade tanto de entidade, que tem a ver com chave primária, ou de integridade referencial, que tem a ver com a chave estrangeira. De alto nível, por exemplo, o SQL, e informações sobre objetos identificados no banco de forma inadequada não são registradas no banco de dados relacional. Essa regra vai permitir assim uma separação entre a lógica de integridade e a lógica dos aplicativos, que são coisas distintas. E essas restrições de integridade vão ser gerenciadas e aplicadas no nível do banco de dados, garantindo que as regras sejam aplicações que venham a interagir com o banco de dados. Então, a gente chama isso de independência. Um banco de dados ele deve funcionar corretamente mesmo que ele seja armazenado em locais diferentes e usado por usuários finais distintos. É isso que significa. Tá? A distribuição dos dados tem que ser transparente para o usuário e não deve afetar a funcionalidade do SGBD. Então, as aplicações existentes necessitam sempre continuar funcionando corretamente, são redistribuídos em outras localidades físicas. Ou seja, para o usuário tanto faz onde é que está esse dado, onde é que está esse banco. Não importa o que aconteça, o usuário continua acessando os dados normalmente, tá? E não precisa se preocupar com essa distribuição de dados. Se tiver uma linguagem de baixo nível, de registro único por vez, esse baixo nível não pode ser usado para subverter ou contornar as regras e restrições de integridade. O que significa isso? Se um sistema ele tem uma forma de interagir com um único registro por vez, a funcionalidade de baixo nível, ou seja, de acessar aquele registro único, não pode ser usada para burlar as regras e garantias de integridade que foram definidas pela linguagem, normalmente que opera em grupos de registros simultaneamente. Isso vai assegurar sempre a integridade dos dados, né? Que a integridade dos dados seja mantida mesmo quando operações individuais em registros isolados sejam permitidas. Ou seja, essa regra vai evitar que o banco de dados modificando assim o conteúdo de dados do próprio banco. Então é uma regra que está atrelada à segurança dos dados em si. Beleza? Então vimos aí as duas podem ser considerado verdadeiramente relacional. Então se um sistema de banco de dados segue essas, na prática nem todo sistema de gerenciamento de bancos de dados que é relacional realmente segue todas essas regras à risca, mas segue a grande maioria delas. E atualmente essas regras elas podem ser complementadas e devem ser complementadas por ideias e conceitos mais recentes, como por exemplo o terceiro manifesto do C.J. Date e Hugh Darwin, que você vai encontrar no site thethirdmanifesto.com. E o terceiro manifesto é uma obra que propõe uma extensão e o aprimoramento desses conceitos do modelo relacional de bancos de dados. Traz umas ideias distintas, como tipos de dados relacionais e eliminação de anomalias em atualização de dados. Por época, algumas delas podem ser um pouquinho ultrapassadas e é interessante serem complementadas. O terceiro manifesto a gente vai entender um pouquinho melhor essas outras ideias que têm a ver sobre essas ideias de bancos de dados relacionais, ainda mais que são ideias que vieram diretamente da mente de Edgar Code, então são ideias para a gente realmente levar em conta. É a disciplina provavelmente mais importante no desenvolvimento de bancos de dados. Afinal de contas, se você não souber como modelar um banco de dados corretamente e não entender esses conceitos todos, vai ficar bem difícil o canal da Boson Treinamentos. E a gente se vê nos próximos vídeos.
e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!